Ela aceitou todas as humilhações da família rica, porque precisava salvar o próprio filho. A chuva caía pesada naquela noite, transformando as ruas da cidade em rios escuros refletindo as luzes dos carros de luxo. Encolhida debaixo de um guarda-chuva velho e torto, Nicole segurava a mão do pequeno Samuel enquanto observava o enorme portão de ferro se abrir lentamente diante dela. A mansão Albuquerque parecia outro mundo. Alta, iluminada, cercada por jardins impecáveis e esculturas caras, aquela casa era maior do que todos os lugares onde ela já tinha morado somados. O menino apertou sua mão com força. Mãe, a gente vai mesmo morar aqui? Nicole forçou um sorriso cansado. Só trabalhar, meu amor, só até você melhorar. Samuel tinha apenas 7 anos. Magro demais para a idade, pele pálida e olhos sempre cansados. O tratamento do coração consumia cada centavo que ela conseguia juntar trabalhando em 2 empregos diferentes. Mesmo assim, os médicos já tinham avisado. Sem a cirurgia, ele não teria muito tempo. E era exatamente por isso que Nicole estava ali. Ela havia sido contratada como cuidadora particular de Dona Alzira Albuquerque, uma senhora rica que estava ficando debilitada após um AVC leve. O salário era muito acima de qualquer coisa que Nicole já tinha recebido na vida. Mas havia um detalhe. Ela precisaria morar na mansão. Quando a porta principal se abriu, um homem alto apareceu no hall iluminado. Terno escuro. Postura impecável. Expressão fria. Eduardo Albuquerque. O herdeiro da família. Os olhos dele desceram lentamente para as malas simples de Nicole, depois para o menino segurando um ursinho gasto no colo. E então voltou para ela. Sem simpatia alguma. Você trouxe uma criança? Nicole engoliu seco. Eu não tinha com quem deixá-lo. Eduardo fechou a expressão na mesma hora. Isso aqui não é creche. O menino abaixou os olhos imediatamente. Nicole sentiu o rosto queimar de vergonha. Senhor, por favor, ele é quietinho. Eu prometo que não vai incomodar. Eduardo permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois chamou um funcionário sem sequer olhar novamente para ela. Henrique, mostre o quarto dos fundos. Quarto dos fundos. Nem mesmo pela entrada principal ela poderia permanecer. Enquanto atravessavam corredores enormes cobertos de mármore e lustres dourados, Nicole sentia o peso da diferença entre o mundo dela e aquele lugar. Tudo ali parecia caro demais até para respirar. Samuel observava tudo encantado. Mãe, parece castelo. Ela sorriu fraquinho. É, parece mesmo. O quarto entregue a eles ficava perto da área de serviço. Pequeno, simples e claramente separado da parte luxuosa da casa. Ainda assim, era melhor do que o apartamento úmido onde moravam antes. Quando Samuel finalmente dormiu, Nicole abriu devagar a mochila escondida debaixo da cama. Dentro dela havia dezenas de envelopes de contas médicas, receitas, exames e uma foto antiga. Ela e Samuel sorrindo num parque anos atrás, antes da doença piorar. Nicole passou os dedos tremendo pela imagem. Aguenta mais um pouco, filho, eu vou salvar você. Nem que isso custe minha vida inteira. Na manhã seguinte, ela conheceu Dona Alzira. Diferente do filho, a senhora tinha um olhar doce. Mesmo debilitada, sorriu ao ver Samuel escondido atrás da mãe. Então esse é o rapazinho bonito que veio morar aqui? Samuel ficou tímido. Nicole tentou se desculpar. Perdão por trazer ele sem autorização. Mas Dona Alzira ergueu a mão devagar. Essa casa ficou silenciosa demais nos últimos anos. Talvez uma criança seja uma bênção. Pela primeira vez desde que chegará, Nicole sentiu vontade de chorar de alívio. Mas aquela sensação durou pouco. Porque, naquela mesma tarde, outra mulher apareceu na mansão. Vestido caro, salto alto, perfume forte e um sorriso falso. Vivian, a noiva de Eduardo. Ela analisou Nicole da cabeça aos pés como quem observa algo desagradável. Então foi essa nova cuidadora que sua mãe contratou? Eduardo respondeu sem emoção. Sim. Vivian cruzou os braços. Interessante, porque ela não tem cara de cuidadora. Nicole ficou imóvel. Vivian então olhou para Samuel. E ainda trouxe filho junto? Nossa, algumas pessoas realmente sabem aproveitar oportunidades. Aquilo atingiu Nicole como um tapa. Mas ela permaneceu calada. Porque precisava daquele emprego. Precisava mais do que do próprio orgulho. Naquela noite, enquanto limpava a cozinha sozinha, ela ouviu vozes vindas da sala ao lado. Vivian ria baixinho.
Você sabe exatamente o tipo de mulher que ela é, não sabe? Eduardo respondeu frio. Claro que sei. Nicole parou de respirar. Mulher pobre com filho, entrando numa casa de milionário, isso nunca termina inocentemente. O silêncio que veio depois destruiu qualquer esperança que ela ainda tinha de ser vista como alguém digna naquele lugar. E sem perceber, Eduardo estava observando ela pela fresta da porta naquele momento, vendo as lágrimas silenciosas escorrerem enquanto ela continuava trabalhando calada. Os dias dentro da mansão Albuquerque começaram a seguir uma rotina cruelmente silenciosa. Nicole acordava antes do sol nascer, preparava os remédios de Dona Alzira, organizava a casa, ajudava Samuel nas tarefas da escola e passava o restante do dia tentando não chamar atenção. Mas era impossível. Vivian parecia ter transformado a presença dela em um jogo pessoal. Toda vez que aparecia na mansão, encontrava alguma maneira de diminuir Nicole. Às vezes era um comentário, às vezes um olhar, às vezes pior. Naquela manhã, Nicole estava servindo chá para Dona Alzira no jardim quando Vivian surgiu usando óculos escuros enormes e um vestido branco caríssimo. Ela nem cumprimentou. Apenas observou Samuel desenhando sentado no chão. Ele fica espalhando essas coisas pela casa toda? Nicole recolheu rapidamente os lápis. Desculpa. A gente já estava aguardando. Vivian soltou uma risada baixa. Engraçado como gente pobre sempre acha normal ocupar espaço demais. Dona Alzira imediatamente fechou a expressão. Vivian, já chega. Mas a mulher apenas deu de ombros. Estou só sendo sincera. Samuel ficou quietinho, olhando para o próprio desenho como se tivesse feito algo errado. Aquilo doeu mais em Nicole do que qualquer humilhação dirigida a ela. Naquela noite, Eduardo organizou um jantar importante na mansão. Empresários, investidores e alguns membros da alta sociedade compareceriam. Nicole pretendia apenas servir discretamente e desaparecer. Mas o destino parecia gostar de colocá-la no pior lugar possível. Enquanto ela passava pela sala carregando uma bandeja de vinho, ouviu Vivian conversando com duas mulheres perto da mesa principal. Ela? Vivian comentou, olhando diretamente para Nicole. Dizem que é cuidadora, mas eu conheço esse tipo. As mulheres riram. Qual tipo? Vivian sorriu. O tipo que aparece vulnerável, humilde, até conseguir prender algum homem rico. Nicole sentiu o corpo gelar. Alguns convidados começaram a olhar discretamente para ela. Ela tentou continuar andando, mas Vivian não terminou. Filho pequeno, cara de sofrida. Sinceramente, parece roteiro pronto. Mais risadas. As mãos de Nicole começaram a tremer. A bandeja quase escorregou. Foi então que Eduardo apareceu atrás delas. Por um segundo, Nicole achou que ele finalmente fosse defendê-la. Mas ele apenas pegou uma taça de vinho e disse friamente. Vivian exagera às vezes. Exagera. Só aquilo. Nada mais. Nenhum parem. Nenhum respeitem ela. Nada. Nicole abaixou os olhos imediatamente. Naquele instante, ela entendeu uma coisa dolorosa. Eduardo talvez não fosse cruel como Vivian, mas também não se importava o suficiente para impedir a crueldade. Mais tarde, já quase meia-noite, Nicole voltou ao quarto dos fundos exausta. Encontrou Samuel acordado, sentado na cama. Mãe, eu ouvi aquela mulher falando de você hoje. Ela tentou sorrir. Não precisa ligar para isso. Mas o menino apertou o ursinho contra o peito. Você é boa. Então por que eles tratam você assim? Aquilo destruiu alguma coisa dentro dela. Nicole ajoelhou na frente do filho e segurou o rosto dele com carinho. Escuta uma coisa, Samuel. Pessoas machucadas machucam os outros. Mas isso não muda quem nós somos. O menino ficou olhando para ela em silêncio. E quem a gente é? Ela sorriu com os olhos marejados. Nós somos pessoas que continuam fazendo bem, mesmo quando ninguém vê. Samuel abraçou ela forte. E Nicole chorou baixinho escondida nos cabelos do filho. Na manhã seguinte, Dona Alzira passou mal. A pressão caiu de repente, e os funcionários começaram a entrar em pânico. Eduardo ainda não tinha chegado da empresa. Foi Nicole quem manteve a calma. Ela colocou Dona Alzira deitada corretamente, administrou os medicamentos certos e acionou o médico da família antes que a situação piorasse. Quando Eduardo chegou correndo na mansão, encontrou a mãe estabilizada. O médico foi direto. Se ela não tivesse agido rápido, poderia ter sido muito pior. Eduardo olhou para Nicole pela primeira vez de um jeito diferente. Não com simpatia,
Mas com surpresa. Ela estava sentada no corredor naquele momento, completamente pálida de cansaço. Mesmo assim, ainda segurava um copo de água para Dona Alzira. Sem perceber, Eduardo ficou observando ela por vários segundos. E algo começou a incomodar ele profundamente. Porque pessoas interesseiras normalmente fingiam quando alguém importante estava olhando. Mas Nicole cuidava da mãe dele da mesma forma, mesmo quando achava que ninguém estava vendo. Naquela mesma noite, enquanto passava pela lavanderia, Eduardo viu uma cena que não conseguiu esquecer. Nicole costurava o próprio uniforme rasgado à mão. Em silêncio. Sob uma luz fraca. Como alguém acostumado a sobreviver com muito pouco. E sobre a mesa havia um envelope aberto. Ele viu rapidamente o nome do hospital. E a palavra: cirurgia. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. A imagem de Nicole costurando o próprio uniforme continuava voltando à mente dele de forma irritante. Não fazia sentido. Mulheres interesseiras não remendavam roupas escondidas na lavanderia. Também não andavam com sapatos gastos tentando esconder os buracos na sola. E muito menos carregavam envelopes de hospital com expressão de desespero. Ainda assim, ele tentou ignorar. Porque era mais fácil acreditar no que sempre acreditou sobre pessoas como ela. Na manhã seguinte, a mansão estava silenciosa quando Eduardo desceu para a cozinha. O relógio marcava pouco mais de 6 da manhã. E então ele viu. Nicole estava parada perto da pia contando moedas. Moedas. Uma a uma. Ela separava pequenos montes enquanto consultava o celular antigo com a tela quebrada. Parecia nervosa. Desesperada. Eduardo observou escondido da porta. Falta só mais um pouco. Ela murmurou para si mesma. Então abriu a bolsa e tirou algo que fez o peito dele apertar involuntariamente. Uma pequena caixinha de veludo. Nicole ficou olhando para ela por alguns segundos antes de abrir. Dentro havia uma aliança simples. Muito gasta. Ela fechou os olhos devagar, como se aquilo tivesse algum valor emocional enorme. Depois respirou fundo e colocou a caixinha dentro da bolsa. Como alguém prestes a vender a última coisa importante que possuía. Nesse momento Samuel apareceu sonolento no corredor. Mãe? Nicole rapidamente limpou o rosto. Oi, meu amor. O menino abraçou a cintura dela. Você tá triste? Ela forçou um sorriso. Não. Só tô cansada. Samuel levantou o rostinho inocente. Quando eu melhorar, você nunca mais vai precisar chorar escondida. Eduardo sentiu algo estranho no peito ao ouvir aquilo. Algo pesado. Mas antes que pudesse pensar muito, Vivian entrou na cozinha. E estragou tudo imediatamente. Ah, então é aqui que vocês ficam. Nicole se afastou rápido do filho. Vivian observou a cena inteira com desprezo. Impressionante. Parece até cena de novela triste. Ninguém respondeu. Ela então viu as moedas espalhadas sobre a mesa e arqueou a sobrancelha. Meu Deus! Vocês estavam contando moedas? Samuel abaixou a cabeça na hora. Nicole tentou guardar tudo rapidamente. Não é da sua conta. Vivian soltou uma risada curta. Ui. Ela tem personalidade. Eduardo apareceu então, entrando finalmente na cozinha. Vivian caminhou até ele e segurou seu braço. Amor, você precisa colocar limites. Essa casa está começando a parecer abrigo comunitário. Nicole ficou imóvel. Eduardo percebeu. E pela primeira vez, aquilo incomodou ele de verdade. Porque havia algo diferente no olhar dela agora. Ela não parecia com raiva. Parecia cansada. Cansada num nível profundo. Como alguém que tinha parado de esperar respeito do mundo. Mais tarde naquele dia, Nicole saiu escondida da mansão durante sua folga rápida. Precisava ir ao hospital resolver questões da cirurgia de Samuel. Mas não percebeu que Eduardo a viu saindo. E, por algum motivo que nem ele entendia direito, resolveu seguir ela. A diferença entre os mundos ficou brutal diante dos olhos dele. Nicole pegou o ônibus lotado. Andou vários quarteirões debaixo do sol. Entrou numa farmácia barata. Depois entrou no hospital público. Eduardo observava tudo de longe. Confuso. Quando finalmente se aproximou discretamente do corredor da pediatria, ouviu a conversa. Senhora Nicole, infelizmente o prazo está acabando, disse a médica com delicadeza. Sem a cirurgia, o quadro do Samuel pode piorar muito. Nicole segurava o choro. Eu vou conseguir o dinheiro. Eu prometo. Você já vendeu quase tudo que tinha. Silêncio.
Então a médica falou mais baixo. Não faça mais sacrifícios absurdos por causa disso. Nicole respondeu algo que Eduardo nunca esqueceria. Se for pela vida do meu filho, eu vendo até minha alma. Aquilo atingiu ele como um soco. Porque pela primeira vez, toda a imagem que ele tinha criado sobre ela começou a quebrar. Completamente. Na saída do hospital, Eduardo voltou para o carro antes que ela o visse. Mas ficou parado segurando o volante por vários minutos, sem conseguir organizar os pensamentos. Então lembrou da aliança, das moedas, do uniforme costurado, das humilhações e de tudo que ela suportava calada. Naquela noite, durante o jantar, Vivian voltou a provocar Nicole na frente de todos. Algumas pessoas realmente nasceram para depender dos outros, né? Só que dessa vez, antes que Nicole abaixasse a cabeça, Eduardo falou, frio, direto. Chega, Vivian. A mesa inteira ficou em silêncio. Vivian piscou surpresa. O quê? Eduardo nem olhou para ela. Eu disse chega. Nicole levantou os olhos lentamente. E aquela foi a primeira vez, desde que entrou naquela mansão, que alguém ficou do lado dela. Depois do jantar, o clima da mansão mudou. Não completamente. Vivian continuava venenosa. Os funcionários ainda cochichavam às vezes. Mas Eduardo já não conseguia olhar para Nicole da mesma maneira. Agora ele percebia coisas que antes ignorava. Percebia que ela sempre deixava a melhor parte da comida para Samuel. Que nunca reclamava do cansaço. Que passava horas cuidando de Dona Alzira sem demonstrar irritação. E principalmente, que ela nunca pedia nada. Nem favores. Nem dinheiro. Nem atenção. Nada. Era estranho. Toda pessoa que se aproximava da família Albuquerque queria alguma coisa. Status. Influência. Luxo. Mas Nicole parecia querer apenas sobreviver. Numa tarde silenciosa, Dona Alzira dormia no quarto enquanto Nicole organizava alguns remédios na mesa. Eduardo apareceu na porta. Ela se assustou levemente. Desculpa. Eu já estou terminando. Eu não vim reclamar. Ela ergueu os olhos devagar. Ainda parecia desconfiada perto dele. Eduardo percebeu aquilo imediatamente. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha de si mesmo. Ele olhou os remédios organizados perfeitamente. O médico disse que minha mãe melhorou bastante. Nicole assentiu. Ela está reagindo bem. Silêncio. Então ele falou algo inesperado. Obrigado. Nicole quase não acreditou. Porque aquelas talvez fossem as primeiras palavras gentis que Eduardo dirigia a ela desde sua chegada. Ela sorriu fraquinho. Ela é uma boa pessoa. Merece cuidado. Eduardo ficou observando ela por alguns segundos. O jeito simples. O uniforme já gasto. As olheiras escondidas. Ela parecia alguém constantemente à beira do próprio limite. Mas ainda assim continuava de pé. Samuel está melhor? Ele perguntou. Nicole hesitou. Mais ou menos. Eduardo percebeu imediatamente que ela escondia a gravidade da situação. Mas antes que pudesse insistir, Vivian apareceu no corredor. E o olhar dela mudou na mesma hora ao ver os dois conversando. Interrompi alguma coisa. Nicole se afastou rápido. Não. Vivian sorriu daquele jeito falso de sempre. Mas os olhos estavam cheios de raiva. Naquela noite, Vivian entrou no escritório de Eduardo já irritada. O que está acontecendo com você? Ele continuou mexendo em documentos. Nada. Não me trata como idiota. Eduardo suspirou. Vivian. Você está defendendo aquela mulher agora? Ele finalmente levantou os olhos. Ela não fez nada para você. Vivian riu sem humor. Ah, então você já caiu no teatrinho dela. Eduardo fechou a expressão. Não fala assim. Você acha mesmo coincidência ela aparecer aqui com aquele filho doente? Mulheres como ela sabem exatamente provocar pena. Aquilo irritou Eduardo mais do que deveria. Porque agora ele sabia que Samuel realmente estava doente. Sabia do hospital. Sabia da cirurgia. Sabia do desespero dela. E aquilo transformava as palavras de Vivian em algo cruel demais até para ouvir. Chega, ele disse frio. Vivian cruzou os braços. Você está defendendo ela por quê? Silêncio. E pela primeira vez, Eduardo não soube responder. Mais tarde, já perto da meia-noite, Nicole estava lavando algumas roupas na área de serviço quando ouviu uma tosse forte vindo do quarto. Samuel.
Ela correu imediatamente. Encontrou o menino sentado na cama, respirando com dificuldade. O coração dela disparou. Filho! Samuel! Ele tentou sorrir mesmo sem ar. Tá tudo bem. Mas não estava. Nicole pegou o celular tremendo para chamar emergência. Só que o aparelho desligou. Sem bateria. Ela entrou em desespero. Então saiu correndo pelos corredores da mansão. Descalça. Chorando. Batendo na primeira porta que encontrou. Era o quarto de Eduardo. Ele abriu assustado. E congelou ao ver Nicole naquele estado. O Samuel. Ele não consegue respirar direito. A voz dela falhava completamente. Por favor, me ajuda. Eduardo não pensou duas vezes. Pegou a chave do carro imediatamente. Durante o caminho para o hospital, Samuel piorou no banco de trás. Nicole segurava o filho chorando baixinho enquanto tentava manter ele acordado. E Eduardo dirigia cada vez mais rápido. Pela primeira vez em muitos anos. Ele estava com medo. Medo real. No hospital, os médicos levaram Samuel imediatamente. Nicole ficou parada no corredor completamente destruída emocionalmente. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia ficar em pé. Então, sem perceber, Eduardo tirou o próprio paletó e colocou sobre os ombros dela. Nicole levantou os olhos surpresa. E naquele instante aconteceu algo perigoso. Porque, pela primeira vez, ela enxergou calor no olhar dele. Não desprezo. Não desconfiança. Calor. Só que do outro lado do corredor, Vivian tinha acabado de chegar. E viu exatamente aquela cena. O hospital parecia silencioso demais naquela madrugada. Nicole estava sentada no corredor apertando as mãos uma contra a outra sem conseguir parar de tremer. O paletó de Eduardo ainda cobria seus ombros, mas ela mal percebia. Tudo que importava estava atrás daquela porta. Samuel. Depois de quase uma hora, o médico finalmente apareceu. Conseguimos estabilizar ele. Nicole levou a mão à boca imediatamente, desabando em lágrimas de alívio. Mas isso não pode continuar assim. O médico continuou sério. O coração dele está muito fraco. A cirurgia precisa acontecer logo. Ela assentiu em silêncio, como alguém que já sabia disso, mas não fazia ideia de como conseguir aquele dinheiro. Eduardo observava tudo alguns passos atrás. E a cada minuto, o peso da culpa aumentava dentro dele. Porque enquanto ele vivia cercado de luxo, aquela mulher estava destruindo a própria vida tentando manter o filho respirando. Vivian, porém, enxergava outra coisa. Ela ficou observando Nicole chorando, e depois olhou para Eduardo. O jeito que ele encarava aquela mulher dizia tudo. E isso acendeu nela algo sombrio. Na manhã seguinte, Nicole voltou para a mansão exausta. Passou a noite inteira no hospital e quase não conseguia andar de tanto cansaço. Mesmo assim, ainda tentou trabalhar normalmente. Porque precisava desesperadamente daquele emprego. Enquanto organizava o quarto de Dona Alzira, a senhora segurou sua mão com delicadeza. Você está se acabando aos poucos, minha filha. Nicole sorriu fraco. Mãe faz essas coisas mesmo. Dona Alzira observou ela em silêncio por alguns segundos. Depois falou baixinho. Eduardo não é ruim. Só passou tempo demais cercado de gente falsa. Nicole abaixou os olhos. Ele me odeia menos agora. A senhora soltou uma risadinha cansada. Ah, você não percebeu ainda. Nicole franziu a testa. Mas antes que Dona Alzira pudesse continuar, a porta abriu bruscamente. Vivian entrou furiosa. E atrás dela vinha Eduardo. O clima mudou imediatamente. Vivian segurava algo na mão. Um colar caro. Muito caro. Eu sabia. Ela disse fria. Eu sabia. Nicole ficou confusa. O quê? Vivian levantou o colar. Isso desapareceu do meu quarto hoje de manhã. Silêncio. Então ela jogou a joia sobre a cama. E sabe onde encontrei? Eduardo fechou a expressão. Nicole começou a sentir o corpo gelar. Vivian apontou diretamente para ela. Dentro das coisas dela. O mundo pareceu parar. O quê? Não. Poupa seu teatro. Nicole deu um passo para trás. Eu nunca pegaria nada. Vivian cruzou os braços. Claro. Coincidentemente, a joia milionária foi parar sozinha na sua bolsa. Nicole ficou sem ar. Porque naquele instante ela entendeu. Aquilo tinha sido armado. Ela olhou imediatamente para Eduardo. Desesperada. Esperando que,
pelo menos dessa vez, ele acreditasse nela. Mas Eduardo permaneceu em silêncio. E esse silêncio machucou mais do que qualquer acusação. Eu não roubei nada, Nicole disse com os olhos cheios d'água. Vivian aproximou o rosto dela. Gente como você sempre acaba mostrando quem realmente é. Samuel apareceu no corredor naquele momento. E ouviu tudo. Minha mãe não é ladra. O menino entrou chorando no quarto. Nicole correu imediatamente até ele. Mas Vivian continuou cruel. Talvez ele já esteja aprendendo desde cedo. Chega! Eduardo gritou de repente. O quarto inteiro silenciou. Até Vivian se assustou. Eduardo estava com o rosto tomado pela raiva. Só que não era a raiva de Nicole. Ele olhou diretamente para Vivian. Você passou dos limites. Ela riu incrédula. Você está defendendo uma empregada acusada de roubo? Eduardo permaneceu encarando ela por alguns segundos. E então falou algo que mudou tudo. Eu não acredito que ela tenha roubado isso. Nicole levantou os olhos lentamente. Surpresa. Vivian perdeu completamente a expressão. Você ficou louco? Eduardo pegou o colar da cama. Porque diferente de você, ela sabe o valor das coisas. Silêncio absoluto. E então ele completou. Quem passa fome aprende isso muito cedo. Nicole sentiu as lágrimas escorrerem sem conseguir impedir. Era a primeira vez na vida dela que alguém poderoso escolhia ficar do lado dela. Mas Vivian não terminou. Ela respirou fundo e sorriu de um jeito assustadoramente calmo. Certo. Então tirou lentamente o anel de noivado do dedo e colocou sobre a mesa. Se é assim, escolha. Eduardo ficou imóvel. Vivian apontou para Nicole. Ou ela fica nessa casa, ou eu continuo esse casamento. Nicole arregalou os olhos. Não, por favor, eu vou embora. Ela começou a juntar suas coisas imediatamente, desesperada, porque sabia que nunca venceria uma mulher como Vivian. Mas antes que pudesse sair, Dona Alzira falou firme da cama. Nicole não vai a lugar nenhum. Todos olharam para ela. A senhora estava emocionada e furiosa. Pela primeira vez em anos, essa casa voltou a ter humanidade depois que essa menina entrou aqui. Vivian deu uma risada fria. Então fiquem com ela. E saiu batendo a porta. Só que ninguém percebeu uma coisa. Do lado de fora, Vivian estava sorrindo. Porque aquela acusação falsa era apenas o começo do que ela pretendia fazer com Nicole. Depois da briga, a mansão Albuquerque nunca mais voltou a ser a mesma. Vivian não aparecia havia 3 dias. Eduardo evitava comentar o assunto. E Nicole fazia o possível para permanecer invisível outra vez. Mas era tarde demais para isso. Algo havia mudado entre ela e Eduardo. Nos pequenos detalhes. Nos silêncios. Nos olhares demorados. Ele começou a chegar mais cedo em casa. Perguntava discretamente sobre Samuel. Levava remédios sem comentar. E às vezes apenas sentava ao lado da mãe enquanto Nicole organizava as coisas, como se procurasse alguma desculpa para permanecer perto dela. Nicole percebia. E isso assustava ela profundamente. Porque fazia muitos anos desde que alguém olhou para ela daquele jeito. Com cuidado. Com atenção. Como mulher. Numa tarde chuvosa, Samuel dormia no sofá da biblioteca enquanto Nicole separava alguns livros antigos de Dona Alzira. Eduardo entrou silenciosamente no cômodo. Parou observando ela por alguns segundos. O cabelo preso de qualquer jeito. As mangas dobradas. O rosto cansado. Mesmo assim, linda. Muito mais linda do que as mulheres perfeitamente produzidas que ele costumava frequentar. Você devia descansar mais, ele disse. Nicole se assustou levemente. Estou bem. Eduardo soltou um pequeno sorriso. Você sempre fala isso. Ela baixou os olhos. Porque ninguém costumava reparar nesse tipo de coisa. Ele se aproximou devagar. Samuel gosta de desenhar, né? Nicole sorriu pela primeira vez de verdade perto dele. Ama. Eduardo pegou um dos desenhos sobre a mesa. Era um rabisco simples. Os 3 de mãos dadas. Samuel, Nicole e Eduardo. O coração dele falhou por um segundo. Ele desenhou isso ontem. Ela explicou sem graça. Criança cria fantasia rápido. Eduardo continuou olhando o desenho em silêncio. E algo quente cresceu dentro dele. Algo perigoso. Só que naquele mesmo instante, uma voz surgiu atrás deles. Que cena emocionante. Os dois se viraram. Vivian.
Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela havia um homem de aparência simples, barba mal feita e expressão arrogante. Nicole perdeu completamente a cor ao vê-lo. Não, ela sussurrou. O homem sorriu torto. Quanto tempo, Nicole? Eduardo franziu a testa imediatamente. Quem é ele? Vivian cruzou os braços satisfeita. Ah, então ela não contou? Nicole começou a tremer. Vivian, por favor. Mas Vivian estava saboreando aquele momento. Esse aqui é Marcelo, ex-marido dela. Eduardo ficou imóvel. Marcelo deu alguns passos pela biblioteca, observando o luxo ao redor. Então era verdade mesmo. Você conseguiu fisgar milionário. Nicole fechou os olhos de vergonha. Eduardo percebeu imediatamente o desespero dela. O que você quer aqui? Ele perguntou frio. Marcelo riu. Vim ver meu filho. Samuel acordou assustado no sofá ao ouvir a voz. E imediatamente se encolheu. Aquilo chamou a atenção de Eduardo na hora. Porque não era reação de saudade. Era medo. Marcelo abriu os braços. Não vai abraçar seu pai? Samuel apertou a camisa da mãe sem responder. Nicole segurou o menino rapidamente. Você não tinha direito de aparecer aqui. Marcelo aproximou o rosto dela. Ah, eu tenho muitos direitos. Então olhou diretamente para Eduardo. Inclusive o direito de contar umas verdades interessantes. Vivian sorria discretamente ao fundo. Eduardo cruzou os braços. Fala logo. Marcelo apontou para Nicole. Essa mulher não é santa coisa nenhuma. Nicole fechou os olhos como alguém prestes a cair num abismo. Ela me abandonou quando eu estava desempregado, levou meu filho e sumiu. Samuel começou a chorar baixinho. Eduardo olhou imediatamente para Nicole, esperando uma resposta. Mas ela permanecia em silêncio, porque aquela história era muito mais dolorosa do que parecia. Vivian percebeu a hesitação dele e atacou. Viu? Eu avisei desde o começo. Mulher manipuladora sempre tem passado escondido. Marcelo então tirou alguns papéis amassados do bolso. E tem mais. Ele jogou os documentos sobre a mesa. Dívidas. Cobranças. Processos antigos no nome de Nicole. Eduardo pegou os papéis lentamente. Marcelo sorriu. Parece que sua cuidadora perfeita está afundada em dívida até o pescoço. Nicole finalmente explodiu. Porque eu estava tentando salvar meu filho. O grito ecoou pela biblioteca inteira. Todos silenciaram. As lágrimas escorriam sem controle agora. Ela apontou para Marcelo tremendo de raiva. Enquanto ele bebia, eu trabalhava em 3 empregos. Marcelo mudou a expressão na hora. Cala a boca. Você vendia as coisas dentro de casa. Sumia por dias. Samuel tinha medo de você. O menino abraçou ela chorando. Eduardo sentiu algo pesado apertar o peito. Porque agora tudo fazia sentido. O medo. A pobreza extrema. O jeito protetor dela. Marcelo perdeu a paciência e segurou forte o braço de Nicole. Você tá me fazendo passar vergonha. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, Eduardo segurou ele pelo colarinho violentamente. A biblioteca inteira congelou. A voz dele saiu baixa, fria, assustadora. Solta ela. Marcelo tentou rir. Vai defender ela agora também? Eduardo apertou ainda mais. Eu vou falar só uma vez. Os olhos dele estavam cheios de algo que Nicole nunca tinha visto antes. Raiva por ela. Proteção. Encosta nela de novo, e eu acabo com você. E naquele instante, Nicole percebeu a verdade que mais tentava evitar. Ela estava começando a se apaixonar por Eduardo Albuquerque. Depois da confusão na biblioteca, Eduardo expulsou Marcelo da mansão pessoalmente. Samuel chorava agarrado à mãe enquanto via o homem ir embora gritando ameaças no jardim. Nicole tremia inteira. Não apenas pelo medo, mas porque ninguém nunca tinha protegido ela daquela maneira antes. Ninguém. Quando a porta da mansão finalmente se fechou, Eduardo voltou lentamente para dentro. Os olhos dele encontraram os dela imediatamente. Silêncio. Pesado. Intenso. Nicole tentou desviar o olhar. Desculpa. Você não precisava passar por isso por minha causa. Eduardo respondeu sem hesitar. Precisava, sim. Aquilo atingiu ela de um jeito perigoso. Porque a voz dele não tinha pena. Tinha sentimento. Vivian observava tudo da escadaria superior, completamente consumida pela raiva.
O plano dela deveria destruir Nicole. Mas tinha acontecido exatamente o contrário. Eduardo estava cada vez mais ligado emocionalmente àquela mulher. E Vivian percebeu algo pior ainda naquela noite. Ele não olhava mais para ela do mesmo jeito. Mais tarde, Dona Alzira chamou Eduardo até o quarto. A senhora parecia pensativa. Muito séria. Senta aqui. Eduardo obedeceu. Ela ficou alguns segundos em silêncio antes de perguntar. Você gosta dela, não gosta? Ele desviou o olhar imediatamente. Mas aquilo já era resposta suficiente. Dona Alzira sorriu de leve. Eu sabia. Eduardo passou a mão no rosto cansado. Isso não faz sentido. O coração raramente faz. Ele soltou uma risada curta sem humor. Minha vida inteira eu achei que sabia reconhecer pessoas interesseiras. A mãe segurou a mão dele devagar. Por que você cresceu cercado delas? Silêncio. Então Dona Alzira falou algo que mudou tudo. Mas Nicole não entrou na sua vida agora. Eduardo franziu a testa. O que quer dizer? A senhora respirou fundo. E então revelou. Você já conheceu ela antes. O coração dele acelerou imediatamente. Como assim? Dona Alzira olhou pela janela. Distante. Há muitos anos, quando você tinha 16 anos, sofreu aquele acidente na estrada durante a chuva. Eduardo congelou. Ele lembrava perfeitamente. O carro havia capotado numa área afastada da cidade. O motorista morreu na hora. E Eduardo quase morreu preso às ferragens. Mas havia algo estranho naquela lembrança. Uma parte sempre nebulosa. Eu lembro. Alguém chamou socorro. Dona Alzira assentiu lentamente. Sim. Uma menina. Eduardo ficou imóvel. E então ela completou. Nicole. O mundo pareceu parar. Não. Ela tinha apenas 17 anos naquela época. Trabalhava numa lanchonete perto da estrada. Foi ela quem entrou naquela chuva e ouviu você pedindo ajuda. Eduardo levantou devagar, completamente sem reação. Dona Alzira continuou emocionada. Ela ficou segurando sua mão dentro do carro destruído até a ambulância chegar. Os bombeiros disseram que, se ela tivesse ido embora, você teria morrido sozinho ali. Eduardo sentiu o peito apertar violentamente. Imagens confusas começaram a surgir na memória. Chuva, dor, escuridão. E uma voz feminina dizendo: fica acordado, por favor, fica acordado. Ele levou a mão à cabeça. Por que eu nunca soube disso? Os olhos de Dona Alzira marejaram. Porque ela nunca quis nada em troca. Silêncio absoluto. Nós tentamos encontrar ela depois. Mas Nicole desapareceu. Sumiu da cidade pouco tempo depois porque estava grávida e abandonada pelo Marcelo. Eduardo sentou novamente devagar. Completamente destruído por dentro. Então lembrou de tudo. Das humilhações. Dos olhares frios. Das acusações. Do desprezo. Ele tinha tratado como interesseira, a mulher que um dia salvou sua vida. E ela nunca contou. Nunca usou isso para ganhar nada. Nunca. Naquela mesma noite, Eduardo saiu desesperado procurando Nicole pela mansão. Encontrou ela na pequena varanda dos fundos, observando Samuel dormir no colo. A luz fraca iluminava o rosto cansado dela. E, pela primeira vez em muitos anos, Eduardo sentiu medo de perder alguém. Nicole percebeu a presença dele. Aconteceu alguma coisa. Ele ficou olhando para ela em silêncio por vários segundos. Os olhos marejados. Confusos. Profundos. Foi você, não foi? Ela congelou. E imediatamente entendeu. Dona Alzira contou. Nicole abaixou os olhos devagar. Isso não importa mais. Eduardo deu um passo à frente. Você salvou minha vida. Ela respondeu quase sussurrando. E você salvou a do meu filho indo para o hospital naquela noite. Os dois ficaram em silêncio. Porque, naquele momento, nenhum deles conseguia mais fugir do que sentia. Então Eduardo fez algo que mudou tudo. Ele se ajoelhou na frente dela. Nicole arregalou os olhos. E ouviu ele dizer com a voz quebrada: me perdoa, por tudo que eu fiz com você. As lágrimas dela caíram imediatamente. Mas antes que pudesse responder, uma voz surgiu atrás deles. Fria. Cruel. Que lindo. Vivian. Só que dessa vez, ela estava segurando uma pasta nas mãos. E sorrindo de um jeito assustador. Pena que esse romance vai acabar hoje.
A varanda ficou em silêncio. Nicole limpou rapidamente as lágrimas enquanto Eduardo se levantava devagar diante de Vivian. Mas ela continuava sorrindo. Um sorriso frio. Vitorioso. O que é isso? Eduardo perguntou. Vivian ergueu a pasta. A única coisa capaz de acabar com essa fantasia de vocês. Nicole sentiu o coração acelerar. Vivian caminhou lentamente até ela. Você realmente achou que passado pobre desaparece? Então abriu a pasta sobre a mesa. Documentos. Dívidas antigas. Processos. Cobranças. E no meio deles, um contrato. Eduardo franziu a testa. Que contrato é esse? Vivian olhou diretamente para Nicole. Conta para ele. Nicole perdeu a cor imediatamente. Eduardo percebeu. Nicole? Ela fechou os olhos devagar. Como alguém finalmente sem forças para esconder mais nada. Eu aceitei dinheiro. Silêncio. Vivian sorriu. Ah, finalmente. Eduardo ficou imóvel. Nicole começou a chorar baixinho. Alguns meses antes de entrar aqui, eu descobri que Samuel precisava da cirurgia urgente. Eu não tinha mais nada para vender. Nada. Vivian cruzou os braços. Então ela procurou meu pai. Aquilo fez Eduardo olhar imediatamente para ela. Seu pai? Vivian assentiu. O senador Medeiros. Ele empresta dinheiro para pessoas desesperadas, cobrando favores depois. Nicole tremia inteira agora. Eu achei que conseguiria pagar. Mas Vivian interrompeu cruelmente. Só que não conseguiu. Ela então olhou para Eduardo com satisfação. Então fizeram um acordo. Ela entraria na sua casa, se aproximaria da família, e me contaria tudo o que pudesse sobre os negócios dos Albuquerque. O silêncio ficou sufocante. Eduardo olhou lentamente para Nicole. E aquela foi a pior dor da vida dela. Porque pela primeira vez, ela viu decepção nos olhos dele. Isso é verdade? Ele perguntou baixo. Nicole desabou. Eu nunca consegui fazer isso. Vivian riu. Mas aceitou o acordo. Nicole apertou as mãos contra o peito. Eu estava desesperada. Meu filho estava morrendo. Eduardo desviou o olhar. Ferido. Confuso. Nicole tentou se aproximar. Eduardo, eu juro, tudo que vivi aqui foi real. Mas Vivian atacou novamente. Claro. Principalmente se apaixonar pelo milionário. Aquilo destruiu Nicole. Ela percebeu naquele instante que nunca conseguiria vencer aquela guerra. Nunca. Então tomou a decisão mais dolorosa da vida. Pegou Samuel no colo. E começou a sair. Eduardo ficou imóvel. Porque parte dele queria correr atrás dela. Mas outra parte estava destruída demais para pensar. Na porta da varanda, Nicole parou sem olhar para trás. E disse baixinho: eu preferia ter morrido naquela chuva, do que ver você me olhando assim. Então foi embora. Os dias seguintes foram infernais. A mansão voltou a ficar vazia. Fria. Sem vida. Samuel não corria mais pelos corredores. Dona Alzira quase não falava. E Eduardo começou a perceber uma verdade brutal. Nicole nunca pediu nada. Nunca tentou seduzir ele. Nunca roubou. Nunca manipulou ninguém. Ela apenas tentou salvar o filho. E destruiu a própria dignidade no processo. Na terceira noite, sem conseguir dormir, Eduardo entrou sozinho no quarto dos fundos onde ela ficava. O lugar ainda guardava pequenas marcas dela. O desenho de Samuel. Uma caneca rachada. E um envelope esquecido debaixo da cama. Eduardo pegou lentamente. Dentro havia dezenas de comprovantes. Transferências bancárias. Todo o salário que Nicole recebeu na mansão havia sido enviado diretamente para o hospital de Samuel. Sem gastar quase nada consigo mesma. E havia também uma carta. Com mãos trêmulas, ele abriu. Se algum dia alguém encontrar isso, por favor, não julgue meu filho pela mãe que ele teve. Eu aceitei aquele acordo porque estava desesperada. Mas nunca consegui machucar essa família. Principalmente Eduardo. Porque o homem arrogante que conheci no começo, aos poucos se tornou o único lugar onde me senti segura outra vez. As mãos dele começaram a tremer. Então viu outra folha no fundo do envelope. Era um exame médico. Nicole também estava doente. Gravemente. Ela escondia um problema sério nos rins havia meses. Eduardo sentiu o mundo desabar. Porque ela estava literalmente destruindo o próprio corpo tentando manter Samuel vivo. Na manhã seguinte,
ele descobriu algo pior. Nicole tinha desaparecido do hospital. Sem pagar. Sem deixar endereço. Nada. Então começou uma busca desesperada. Eduardo procurou pela cidade inteira durante 2 dias. Até encontrá-la. Numa pequena igreja afastada da cidade. Sentada sozinha num banco de madeira enquanto Samuel dormia deitado no colo dela. Ela parecia fraca. Muito fraca. Quando viu Eduardo entrando, imediatamente começou a chorar. Por favor, eu não tenho mais forças para me defender. Mas Eduardo ajoelhou diante dela. Assim como antes. Só que dessa vez, segurou o rosto dela com cuidado. Não vim pedir defesa. Os olhos dela tremiam. E então ele disse: vim buscar vocês para casa. Nicole desabou em lágrimas. Depois de tudo, você ainda acredita em mim? Eduardo encostou a testa na dela. Eu acredito na mulher que entrou numa tempestade para salvar um desconhecido, mesmo sem ganhar nada com isso. Ela começou a chorar ainda mais forte. Então ele revelou: eu já paguei a cirurgia do Samuel. Nicole levou a mão à boca sem acreditar. E também encontrei provas contra o pai da Vivian. A polícia já está investigando tudo. O mundo dela parecia incapaz de acompanhar aquilo. Depois de tantos anos sobrevivendo, alguém finalmente tinha escolhido lutar por ela. Não por pena. Por amor. Samuel acordou sonolento no colo dela. Mãe. Eduardo sorriu emocionado para o menino. Que tal a gente ir para casa? Samuel abriu um sorriso pequeno. E pela primeira vez em muito tempo, Nicole também sorriu sem medo. Meses depois, a mansão Albuquerque estava diferente. Mais leve. Mais viva. Samuel corria saudável pelo jardim enquanto Dona Alzira ria sentada na varanda. E perto das flores. Nicole observava tudo emocionada. Eduardo se aproximou por trás devagar. Abraçou ela pela cintura. Ainda parece sonho às vezes, ela sussurrou. Ele beijou a testa dela com carinho. Então vamos viver esse sonho por muito tempo. Nicole sorriu chorando baixinho. Porque depois de tantas humilhações, ela finalmente tinha encontrado algo que dinheiro nenhum podia comprar. Um lugar onde era amada de verdade. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.